coisa ele Amorzinho, pega eu moro no Brasil com 50 mil assassinatos por ano, que é um vírus que é o ser humano matando o outro. Tô polêmico, acho que foi a pizza, cara. É. Não, é que eu acho que hoje em dia, né, em função do que aconteceu na pandemia e tal, o mercado teve que trabalhar quase que 100% remotamente, né, por uma necessidade óbvia, né? Só se comia e assistia streaming. Era fundamental. E isso está mudando e tal, mas ainda num nível muito pequeno. Até soube que, sei lá, na Europa, Estados Unidos, outros países, hoje trabalha, sei lá, 10%, 15% remoto. E no Brasil e no México é tipo 50%, 55%, 60% remotamente ainda. Eu penso parecido um pouco com isso que você está falando, no sentido assim, a gente já não tem referências. Porque as pessoas novas não dublam mais juntos como a gente dublava. Sim, então, a gente se conhecia na bancada. Uma né? coisa é você ver pronto, outra coisa é você ver... ele corta... era diferente a fala, ele cortou aqui, ele meteu uma risada onde não tem. Você ia aprendendo. Aprendia muito mais. E às vezes você aprende também a postura ética. Você fala, puta, eu gosto do jeito que aquele cara faz. Verdade. Eu quero... Então isso Hoje já em dia se tudo perde escuro, um pouco. Tudo no escuro. Com cada um trabalhando num canto, eu acho que pode acontecer isso. Exatamente. De virar qualquer coisa para qualquer um. Porque se o que você faz pode ser feito de qualquer jeito, em qualquer lugar, então também pode ser feito por qualquer um. Não, e se você perde essa unidade ideológica e política e de postura de mercado. Eu acho muito É porque as pessoas estão se vendo, né? Então, olha lá, tô de olho em você, tô vendo você. Entrou no Nevado, exato, ele chega em tô você, vendo. Aí você dá uma liçãozinha pro cara. Ó, isso aqui é assim, natural. Não vai por esse caminho por causa disso. Agora, se não existe esse contato, se não existe esse contato, isso tende a morrer em médio prazo. E você acaba ficando isolado em si. É aquilo, é o teu umbigo, é o teu mundo, teu universo. Só que aí... As referências são só suas. É uma categoria, é uma sociedade. Quando tá afundando, você fala, tá todo mundo afundando aqui, né, gente? E aí, só que cada um tava olhando para cá, ninguém tava vendo que o buraco tá ali, tá enchendo de água. Eu tenho bastante esse receio mesmo, de verdade, porque eu gosto muito de dublagem, da dublagem, eu gosto, é um negócio que eu gosto. Tanto que eu sempre fiz tudo e um dia eu parei e falei, não, eu quero fazer só isso aqui. E eu me preocupo, eu sou um babaca que eu me preocupo. E eu acho penso que não dá para perder nisso. Tudo que a gente aprendeu na pandemia, né? Porque a gente aprendeu muito. Né? Não, e eu essa acho coisa que de equalizar, né? Esse monte de estúdio doméstico. Bacana. Então, mas assim, como categoria eu... Não, também não acho que é o justo nem o certo. Acho bem prejudicial. Eu acho que tem que ficar um mínimo remoto. E eu acho também, sinceramente, e é polêmico isso mesmo, eu tô falando, porque tem um monte de gente dizendo, não, espero que não volte nunca mais. Claro. Eu espero. Eu quero ficar na minha toca, então enfia-se lá o coelhinho na toquinha. Não, eu vou pro estúdio, eu quero. Assim, eu quero ficar porque eu quero, beleza. Mas se for... O que eu não curto muito é quando fala, não, mas tá rolando, tá igual, é a mesma coisa. Fala, putz, aí... Você quer dizer que... Não, quem quer ficar vai sofrer o ônus de ficar, né? Se de repente... Exatamente. Quem quer ficar, fique. Exatamente. É livre para ficar. Décadas de evolução tecnológica. Que a gente tem que voltar, você sim. Querer acreditar que o seu microfonezinho de USB... Desculpa. Não, é que ele tá falando que... foi uma conversinha paralela aqui. Acreditar que décadas de evolução tecnológica. Sim. E profissionais especialistas nisso, especialmente fora do país. Sim. Técnicas técnicas, não? Mas segurança digital, coisas que foram desenvolvidas. Você achar que o seu laptop com um microfone USB é a mesma coisa, tipo, então para tudo, vamos fazer a comida agora de novo no forno a lenha. Porque... Os roteiristas lá fizeram um super movimento para serem mais valorizados. Aí os atores todos, se leva tempo, se tem um trabalho de mesa, se faz um estudo, tem um coach para aquilo, o coach para aquele outro. E de repente, aqui a gente acha que lá na minha casa eu resolvo tudo sozinha lá, entendeu? Eu acho também isso um pouco absurdo. Você não pode comparar, sei lá, um executivo com um artista. Também acho. O trabalho dele até pode ser feito todo dia lá da sala dele. Puta, seu em tese não. Porque se ele pode ser feito assim que nem eu tô aqui agora, puta, então alguma coisa está errada. Eu te digo mais, ou antes ou depois, algo está errado. Mesmo o trabalho do executivo,
esse auto-isolamento que a gente está se propondo... Não faz bem para ninguém. Não faz bem para absolutamente ninguém. Porque, assim, eu tenho as minhas dúvidas se a gente conseguiu aprender alguma coisa nessa pandemia nesse sentido. Porque parece que a gente pegou exatamente isso, né? O mundo, tipo, não, agora é o bloco do eu sozinho mesmo, e eu tô aqui fechado no meu mundinho, e eu sou autossuficiente mesmo, e é isso aí, e o mundo tem que vir a mim. Não, e tudo bem, eu acho legal, como você falou, se você tem... E às vezes, eu confesso, inclusive, eu moro muito longe no Rio de Janeiro. Então, mas eu me coloco de uma forma muito honesta. E, na verdade, eu já não dublava mais. Eu me apresentei para dublar na pandemia. Porque eu entendo também as pessoas que estavam absolutamente apavoradas. Isso é absolutamente normal. E no primeiro momento não tinha como. E medo do outro... Não, sim, honestamente, eu não tive medo. Eu não tive. Agora, assim... É o He-Man, pô. Não é que é o He-Man. Vai ter medo, qualquer coisa ele Amorzinho, eu moro no Brasil com 50 mil assassinatos por ano. Que é um vírus, que é o ser humano matando o outro. Então, assim, e mata outro por quê? Porque é impune, porque tem impunidade. Porque o cara sai com 6 anos, se tirar a vida de outra pessoa. Quer dizer, esse vírus era mais fácil de resolver. Já podia estar resolvido. Se ficasse todo mundo em casa para isso, eu tô em casa amanhã e não saio enquanto não resolver essa bagaça. Porque, assim, são vidas perdidas e na grande maioria das vezes de pessoas muito humildes e pobres, entendeu? Que não voltam mais, são famílias destruídas. Pelos motivos que sejam. Isso não pode, isso acontece porque é impune. Porque o cara sai da cadeia logo depois, ele sabe que não pega nada. Então, assim, um vírus que está no ar querendo sobreviver que nem eu não controlo essa bagaça. Esse foi o meu entendimento desde o início. Quem entendeu de outra forma, eu entendo perfeitamente. Então, assim, por quê? Eu entendo o lado desses estúdios que investiram dinheiro, investiram em estrutura tecnológica para se compor ali e dar um trabalho de qualidade. E eu falei assim, olha só, eu não estava dublando mais. Eu falei, eu tô nessa. Acabou a quarentena, porque falou 40, porque era 30 dias, não, agora estica para mais 10, estica para mais 20. Eu falei, vai ficar para sempre isso. E eu não tô nessa. Então, eu me apresentei para trabalhar. Agora eu não tenho trabalhado tanto porque eu não estava trabalhando mais. Mas agora eu faço o contrário. Eu falo assim, olha, você quer me escalar para uma coisa de 1 hora? Eu vou fazer em casa. Porque eu tenho estúdio há 14 anos. Ah, é? Eu tenho um estúdio dentro de casa há 14 anos. Eu nunca me ofereci para trabalhar de casa porque eu sei o tiro no pé que isso pode ser para a indústria. Então eu nunca disse assim, olha, eu tenho condição de gravar em casa. Então faz o seguinte, não precisa me mandar o vídeo nem nada, eu gravo aqui, eu faço áudio, você dubla aí e tal, você faz para mim o guia de voz e eu faço em cima. Eu podia ter feito qualquer coisa, porque não importava para mim. Eu nunca me coloquei nessa condição. Quando a coisa apareceu, eu tinha condição de fazer e fiz um tempo, mas assim que abriu, eu fui um dos primeiros a dizer, ok, tô aqui. Agora, eu moro longe. Para fazer 1 hora, eu falo assim, olha, se é as coisas que eu assumi durante a pandemia, que era um fixo de 1 horinha, eu falei, olha, agora me faz o favor, eu roí o osso lá, agora me libera para fazer de casa. Entendeu? Agora, se for uma coisa grande, um papel grande, que aí a gente sabe que a dificuldade é outra. Aí tem que ir, a coisa porque, pô, não existe esse olho no olho do Wendel me dirigindo, entendeu? Dele trocando uma experiência comigo, dele falando, não, cara, ó, aqui, porque é tudo máscara. A gente trabalha com isso aqui, ó. Para com isso. Tá, esse cara tá assim, eu falo, para com isso. E às vezes eu sei que o cara não tá fazendo isso, porque eu tô ouvindo ali, eu falo assim, fulano, fala essa fala aqui olhando pra mim. Eu tô ali no aquário e falo assim, fala olhando pra mim. Aí eu falo, não, cara, hoje eu entrei no estúdio. O cara tá assim, pra mostrar... O cara tá assim e você tá assim. Tá ali, ó. Na tua máscara não tem. Se você não tá vendo, você não tem como dar referência pro cara. Eu entrei no estúdio hoje pra mostrar pra um ator como fazer a reação, porque era uma reação do tem que pensar como é que eu vou falar. De um personagem de animação escorregando numa mesa, deslizando numa mesa, assim, que ele foi atirado. Então vai batendo nos copos, nas coisas. E aí tinha aí eu falei, ó, você pode fazer com a mão na boca e tal. Aí ele fez... Aí eu falei, putz, não é isso. Aí tentou de novo, eu entrei e falei, ó, pressiona contra os dentes a boca. Porque ele tá com o dente travado lá. Então são coisas que você tem que... Não é isso, né? Era outra coisa. Era outra coisa. Então você precisa, às vezes, entrar no estúdio. E eu acho que, artisticamente, caiu um pouco o trabalho, não por preguiça de ninguém, mas é porque é o seguinte... Pra quem não sabe, como é que você grava remotamente? O ator tá vendo em casa, né? E aí ele dubla. Só que o som chega onde tá sendo gravado, no estúdio, ele chega com atraso, ele chega
fora de sincronismo. Entendi. E aí, o que acontece? Tem que arrumar. Então isso perde um tempo. Quem arruma é o cara do estúdio, não é ele que tá mandando. Que tá Isso, é o técnico ali junto com o diretor. Sei. Então o cara pega e vai arrumar. Tá. Aí puxou, vamos ver. Aí uma tá boa, outra tá mais ou menos, uma tem que puxar um pouquinho mais, essa outra aqui tem uma pausa. Começa a ficar tão lento que você começa a aprovar o mais ou menos. Entendi. Porque senão, além de encher o saco, atrasa muito. Demora muito. Se fosse no estúdio, era. E o ator mais rápido. perde um pouco o foco, porque vai demorar 1 minuto essa fala. Vou catar meu celular aqui e tal. Então, isso eu acho que acaba empobrecendo um pouco a qualidade artística também. Porque o ator perde um pouco o foco, o diretor perde um pouco. Não é perde o saco, mas assim, precisa ser feito. Então você fala, tá bom. Podia ser melhor, mas tá bom. Então vai ficando tudo, tá bom. Tá bom. Eu vi um filme agora, recente, com dois dubladores ótimos protagonizando, e eu dava soco na mesa o tempo inteiro, no sofá e não sei o quê, porque eu sei que eles fazem melhor, mas provavelmente foi isso. Putz. E também tem a coisa do microfone, se é algo muito dinâmico, que tem gritaria e tal, não sei o quê, o técnico não consegue segurar o som lá da casa dele. É, isso, entendeu? E o dublador também, então tem que dar um gritão. Aí ele vai afastar ou abaixar demais, o outro abaixa demais, vai ficar morto. Entendi. Aí tem uma cena de sussurro. O microfone dele vai dar puff. Cara, é um inferno. Isso é uma coisa impressionante, porque às vezes você tá gravando e você tá num volume, aí você entra no próximo link, o próximo técnico fala, nossa, tá muito alto. Aí você fala, gente, mas eu tava super baixo, porque eu tava gravando lá. Então, assim, você que tem que ficar dando um volume que realmente é bem você complicado. Nem sabe que não, a gente eu não sei mesmo. Exatamente, não mesmo, é só quem vai saber é o técnico mesmo, não tem como. É muito difícil. Eles estão trabalhando muito. Para você ter um mínimo assim, de condições técnicas para trabalhar mesmo de casa, é um investimento alto. Porque muitas vezes as pessoas moram em lugares que não tem um isolamento acústico, tem muito barulho, então o cara tem que fazer um mini estúdio. Nossa. Então tem que. E aí botar você tem que pelo janela anti-ruído. Você tem que pelo menos botar uma placa de som ali para fazer exatamente essa captação e poder mexer. Pra você não mexer no próprio microfone USB ali, ficar controlando no microfonezinho USB. Então, para fazer uma coisa decente, é um investimento, cara, alto. Porque não é um trabalho, como ele falou, é um trabalho profissional. Sim. Não é uma coisa. Não é uma coisa que dá pro dublador gerir. Entendeu? Pra gente se divertir. A gente está fazendo um trabalho de categoria internacional, como é feito em qualquer outro país do mundo. Sim. Então, exatamente esse é o padrão que tem que ser exigido. Agora, como é que você vai exigir isso de todo mundo? Eu acho que a coisa do remoto é isso também, é diminuir muito a profissão. Sim. É diminuir muito a qualidade, é diminuir muito porque tudo. exigir de um cara que está começando, que até tá, às vezes está 4, 5 anos na dublagem, mas ele não tá... Sim, tem um monte de gente que começa e gramou. Tem grandes dubladores hoje, assim... Antigamente era muito mais difícil você se firmar na profissão. Então, hoje, gente que é muito boa, assim, muito bem reconhecida, de um talento imenso, gramou muito ali, sentou muito a bunda ali no banco da Herbert Richards, esperando para fazer um lupinho lá. Tá te sobrando aí? Vem aqui fazer um negócio. Entendeu? E assim começou. Quer dizer, como é que esse cara vai investir e que se tornou um grande dublador? Sim. Então, como é que um cara desse, que pode ser uma grande promessa da dublagem hoje, tem um dinheiro alto, 15, 20 mil reais, para investir num negócio que ele não sabe quando ele vai recuperar. Se vai recuperar, porque pode ser que seja uma grande promessa ou não. E aquele banco lá da nossa infância dentro do estúdio, aquele banco lá era muito sugestivo, porque na verdade era isso, você estava começando, você ficava lá sentado, esperando para sobrar a falinha que não foi escalada para ninguém, para você fazer. E para estar do lado de grandes dublando e perceber onde é que ele pôs a pausa, onde ele pôs a voz, como é que ele falou. Eu tinha essa curiosidade, que tipo de voz tá fazendo? Olha, fez uma voz assim, então quer dizer que com desenho assim a gente faz a voz assim, com esse tipo de... O tipo também, pode fazer, pode ser assim. Isso, pode ser assim, tinha exatamente. Tinha uma galera que eu lembro assim, né, que começou e que hoje é sensacional, que não olhava para você, que não olhava para a tela, ficava olhando para você.
Então, tipo assim, o cara sentava no banco, a tela tava lá, em vez de ele olhar pra tela, ele olhava pra tua expressão. Sim, pra ele ver como você fazia. Se Exato. você baixava o olho... Porque isso tudo Porque isso tudo é aprendizado. Porque a dublagem então você não aprende rapidinho em 2 minutos. Ele olha no ataque da fala e depois ele desce pra ler, e depois volta pra cima, depois... Se você usa caneta ou não usa, se você marca no texto, a expressão que você tá fazendo. Pra poder fazer na máscara o que você precisa dar na voz. Sim. Então, e era muito engraçado. Porque você não é o cara da tela, mas você é o cara da tela, entendeu? Sem gesticular tudo que ele gesticula, sem fazer todas as coisas que ele tá fazendo, você é ele. Então, como é que você vai fazer isso só na voz pra ficar natural, pra ficar crível e não ficar... Não, pastelão, né? Ou flat. Ou flat demais. O diretor da Alamo, o Líbero Miguel. Sim. E que era... Maravilhoso. Genial. E eu fui dublar com ele uma série. E aí eu fazia um garoto que tinha uma cena lá muito dramática, né? De muito choro, da mãe morrendo. Era um negócio meio assim. E tinha a galera no banco ali. E eu fiquei com vergonha por causa disso. Por isso que eu lembrei. Porque as pessoas estão me olhando. Sim. E eu fiquei com vergonha. E fiz aquele chorinho meio mandrake, meio mais ou menos. E, puta, eu agradeço o Líbero até hoje. Ele falou, não, tá falso, tá ruim, vamos de novo. Cara, eu comecei a repetir aquela porra daquela cena. E aí aconteceu o contrário, comecei a ficar com vergonha de estar repetindo. E aí eu sozinho ali concluí, eu vou ter que fazer mesmo. Pra me livrar desse problema. E aí eu fiz a cena, e quando terminou, a galera do banco aplaudiu. E aí eu falei, caralho, como eu tava sendo babaca. De estar com vergonha de fazer aqui, de fazer a cara, de fazer não sei o quê. E isso são coisas que você aprende com a convivência, que vai te dando referência. E eu sou grato ao Líbero, porque muitas vezes os diretores são, como é que se diz? Complacentes com crianças. Tipo, tudo tá bonitinho. E ele, não, de novo. Não, não, e assim, eu quero assim. E sem fazer nenhum bullying, né? Tipo, Isso. não, vamos fazer de novo. Até ficar bom, porque é isso. Exato. É isso. Né? E essa experiência vai morrendo. Ela já morreu um pouco com o fato da gente dublar individualmente. Agora, se cada um dublar num canto... na sua casa. Não, se for pra sempre, eu acho que, nossa, acabou. Acho perigoso. Acho perigoso também.